Boa tarde. Vamos começar o nosso call de fechamento do dia 16 de abril de 2012. Eu sou o Eduardo Collor, analista técnico do Banif Invest. Olhando aqui para o nosso mercado, a gente vê que ele teve bastante volatilidade. Nesse exato momento, estamos com 0,08 de alta. O mercado já alfinetou a média de 8 períodos em azul, já fez mínima em 61.460, voltou outra vez. Ou seja, haja coração. Mercado aqui muito volátil, muito errático. E aqui formando um canal de deriva. Esse canal de deriva tem suporte aqui embaixo em 61.300 pontos e resistência aqui em torno de 63.000 pontos. Nesse exato momento estamos em 62.140 pontos. Estocástico comprado. Isso significa que é questão de alguns poucos dias, 1 ou 2 dias, para esse mercado romper os 63.000 pontos. Se o mercado americano, que devolveu aqui, se a gente puser aqui esse movimento de alta, ele devolveu um pouco mais de 50%. Olha que ele chegou a testar a retração de 76,4 e agora começa a sinalizar uma melhora. Fechando dessa forma aqui, ele estará formando um Harami, que é a figura de reversão altista. De qualquer forma, vamos voltar aqui com a configuração original. Ele testou também aqui a retração de 76,4 desse movimento inteiro anterior. Devolveu um pouquinho mais dos 60% também, 76,4, e começa a querer melhorar o estocástico comprado. A expectativa é que no curto prazo ele venha buscar aqui a faixa da média das bandas de Bollinger. E aqui ele está fazendo nada mais, nada menos do que se espera dentro do comportamento, dentro da estratégia de uma banda de Bollinger. Ele veio, testou fora, olha só, abriu dentro, abriu fora, não chegou a fechar dentro, acabou realizando, fez um Harami, subiu. Agora ele tenta, formar o W. Aquele famoso W que a gente fala sempre, o W do John Bollinger gosta desse W, e aí na reversão aqui ele busca a banda superior. O mercado ainda está volátil, ele ainda tem espaço para testar os 1.360 nos próximos dias. Ele pode fazer um fundo duplo, inclusive. Mas a questão de mais de alguns poucos dias, ele deve se firmar numa alta de curto prazo. Se a gente pegar hoje, que foi vencimento de opção, Petrobras fez máxima aqui em 21,93. Não sei se deu exercício da Vale 22. Vale 22 foi de 21,71. Vamos ver aqui no gráfico de 15 minutos quanto que ele bateu lá. Acima de 21,71. Isso aqui foi sexta-feira, 10h15 da manhã. Se deu exercício, deu muito pouco exercício. Depois ele realizou. E agora querendo melhorar um pouquinho. Se a gente medir aqui essa retração também pelo Fibonacci, vamos ver se ele chegou numa retração ótima aqui.
que veio, alfinetou a retração de 61,8. Já começa a deixar uma sombra, estocástico comprado. Enfim, esse papel tem tudo para começar a subir nos próximos dias. Vencimento de opção é sempre uma área de indecisão. Olha a Vale, foi lá embaixo. Devolveu também 61,8 desse movimento inteiro aqui. E agora já deixa uma sombra inferior. Vamos ver como é que esse mercado fecha. Mas apesar de existir uma expectativa ainda de uma possível realização, né, mais de 2 dias realizando, podendo vir aqui para os 1.360, dependendo de como ele fechar hoje, essa retração, essa continuação da realização fica para trás e o mercado vem a subir. Ele tem muito espaço para subir. De qualquer maneira, aqui ele deve estar formando uma onda 4 de Elliott. Então ele sobe, retrai, você vai ficar aí numa área, né, errática, uma área de volatilidade nos próximos dias, nas próximas semanas, eu diria, para formar uma onda 4, depois vem uma onda 5, aí vem depois da onda 5 a correção ABC. Então a expectativa é que ele não venha fazer um topo acima do topo anterior. A expectativa é que ele venha um pouco acima, talvez, desses 1.400 pontos. Enfim, formando uma onda 4, eventualmente até a gente pode ver aqui uma flâmula, um pequeno triângulo sendo formado. Vamos ver se confirma essa expectativa. E já entrando aqui em OGX, que é o terceiro papel de opção. São 3 papéis de opções importantes: Petro, Vale e OGX. Vale ficou bem parada. No momento de fazer um doji. E aqui a gente já faz... A gente já começa a fazer análise de OGX. Rompendo 14,25 no próximo pregão. Ou a máxima de hoje, se for acima de 14,25. Deixa eu... Aqui... 14,25 rompendo. É ponto de compra para o próximo pregão. Objetivo, retração de 50% na casa de 15,20. E um stop aqui. Se perder 13, a abertura foi 13,55. 55 daria 70 centavos. Não, aí é muito. A gente está falando em 15,20. A gente está falando em R$1. Não, tá bom. Stop 3,55. Pegou aí, Pedro? Bom, vamos aqui aos papéis de vocês. PDG tem flâmula? Vamos ver. Na verdade, eu vi vários papéis aqui com flâmula. Esse aqui não deixa de ser, é uma flâmula melhor do que achar. Vamos traçar. Não deixa de ser uma flâmula, mas flâmulas, cunhas, bandeiras, triângulos em seu interior é uma área de deriva. Então, olha aqui, um que anda para baixo, para cima, para baixo, para cima.
e essa flâmula de qualquer maneira não está madura e ela pode ainda se desfazer, porque flâmula é uma figura de continuação de tendência, no caso de queda. Ele conseguiu um suporte aqui na casa dos R$ 5 e está errático. Sobe um dia, cai outro, sobe, cai, enfim, formando um canal de deriva. Então, antes de me animar numa venda, onde o estocado já está sobrevendido e já revertendo, querendo reverter numa alta, eu esperaria um pouquinho mais. Talvez ele não venha a cair, ao contrário, ele venha a subir. Então, apesar dessa possível figura de formação, né, possível figura de continuação de tendência no caso de baixa, é necessário esperar um pouquinho para ver. Ou seja, de qualquer maneira, uma venda antes da perda desses R$ 5, nem pensar. R$ 4,97 para ser mais preciso. Então, eu não estou muito animado com essa figura de continuação de tendência de baixa, não. Olhando o gráfico semanal aqui, começando com o dia de hoje, ele começa o dia com primeiro, estocagem bem vendido, já revertendo numa alta. Olha só como é que é o estocástico, ele tem no gráfico de 15 minutos, ele tem estado bem comportado. Ou seja, quando o estocástico vira, ele vira, o gráfico vira e assim por diante. Então, aqui ele já sinaliza uma possível reversão nessa semana. Não me animaria muito com essa possível flâmula de continuação de queda, não. Vamos à próxima pergunta. Por favor, quando uma bandeira deixa de ser bandeira, isso se torna uma tendência de baixa. Quando que uma bandeira deixa de ser bandeira? Vamos ver aqui MMX, você quer ver? Então, o que você está perguntando, então vamos terminar a sua colocação. Se eu estiver interpretando errado o seu posicionamento, você me corrige. O que você está querendo saber é, em uma bandeira que é figura de continuação, no caso de alta no MMX, né? Temos aqui, só que aqui, será que isso aqui é uma bandeira? Para começar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23... É bandeira? Primeira pergunta. Você está perguntando como se isso daqui fosse uma bandeira. Isso aqui não é uma bandeira. Mas respondendo a sua pergunta, quando que uma bandeira de alta deixa de ser uma bandeira de alta e reverte em baixa? Eu acho que é isso que você quer saber. Quando que uma bandeira... Porque a bandeira pode ser de continuação de queda também. Essa aqui que eu imagino que você imagina, que você se refere como uma bandeira de alta, não é uma bandeira de alta. Mas vamos dizer que fosse. Ela tem candle demais. Uma bandeira ideal. Vale semanal de MMX. Ela tem que ficar entre 5, o ideal é entre 5 a 10. No gráfico diário, é entre 5, seja o gráfico diário, semanal, tanto faz, de 5 a 10 candles. Então aqui, pelo gráfico diário, não tem bandeira. Mas
respondendo a sua pergunta, quando que uma bandeira, que é uma figura de continuação, deixa de ser figura de continuação? Quando ela rompe, no caso aqui, temos a linha de tendência de baixa e a linha de retorno. Quando ela rompe a linha de retorno para baixo. 1, 2, quando ela passa do número limite de candles. O ideal é que fique entre 5 e 10, até 15 candles é aceitável. Depois de 15 candles já não é mais. Então, se ela for muito grande como essa daqui, já não é mais. E ela reverte para baixo se ela vir para baixo, se ela perder a linha de retorno. Tá certo? Olhando pelo gráfico semanal, isso aqui também não é uma bandeira. Olhando pelo gráfico semanal, deixa eu ver aqui. Até pode ser uma bandeira. 2, 4, 6, 8. Olhando pelo gráfico semanal, isso aqui é uma bandeira. Quando que essa bandeira deixa de ser bandeira? Ou se ela for muito grande, ou se ela romper para baixo. Só foi 50% também. Raul, a LPL4 nós postamos uma análise sobre esse papel no fórum, inclusive com ponto de compra. Seria interessante que vocês olhassem de vez em quando o fórum, porque nós postamos uma média de 8 a 10 análises por dia. A LPL4 foi posta lá, o papel está formando aqui. Se fechar desse jeito ele forma um Harami, quanto mais para cima ele fechar, melhor. Mas ponto de compra só São P 3405. Antes disso não tem ponto de compra. Então, respondendo a sua pergunta, não vale uma compra agora não. Mais nenhuma pergunta? Ninguém tem papel nenhum? Então vamos em frente aqui. Vamos começar com Alpa. Eu sempre tenho um papelzinho aqui. Na verdade, hoje a minha lista tem 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17 por enquanto. Alpa. Padrão de envolvimento. Moro Bozo. Fez aqui uma meia trava, que é mais uma correção. Não é nenhuma correção técnica, é um dia de realização. Muito mais uma realização intraday. E hoje veio para cima com tudo. Se eu jogar um estudo de Fibonacci aqui, hoje acabou, nesse finalzinho agora, acabou subindo um pouquinho mais. Mas enfim, ele está testando essa resistência aqui de 16,52, inclusive está cravado em cima de 16,52. Esse papel tem ponto de compra, rompendo a máxima aqui de hoje, amanhã, né? Rompendo a máxima do dia de hoje, que no momento está em 16,61. Fazendo um cálculo aqui, 16,61 para 17, deixa eu ver se é 17,45 mesmo, 17,42, 17,40, pronto. O papel tem quase 5% de alta aqui. Então anota aí, Pedro. Alpa 16.
Deixa eu ver aqui uma coisa. 61 mesmo, é 16,61 para 17,40. O stop 16,07, que é a primeira retração de Fibonacci aqui. Beleza? Próximo papel, por ordem alfabética. Se você quer que seja analisado VEG, por exemplo, poste logo, porque VEG W na lista é a última da lista, né? A Rezo devolveu muito, né? 85,4 foi onde ele veio. Testou a retração de 85,4 e agora formando um Harami de reversão altista. Esse papel tem uma compra conservadora, já que ele caiu muito, né? E a ideia não é que você entre comprando na máxima de hoje, porque ele pode ser só um repiquezinho de alta ou uma correção técnica de alta para voltar a cair. Então a gente quer ver realmente uma reversão. E essa reversão virá com o rompimento desse candle aqui em 31,26. Ou seja, 31,26 rompendo 31,26, seria 31,27 em diante, compra com o primeiro objetivo a 32,15. Tá aqui a média das bandas de Bollinger, papel subindo de 31,27 até os 32 e pouco. Essa média já vai ter subido, a média de 8 vai ter subido na frente, a média das bandas de Bollinger de 20 períodos vai ter subido também. Então 31,26 compra, 32,15 objetivo. E o stop aqui eu poria 30,90, que é o número de Fibonacci. 30,90. Ponto negativo. E não é tão negativo assim. O estocagem já está bem não, o estocagem já está sobrevendido em 8%, em 8,40, mas ainda não reverteu numa alta. Próximo papel. BRML. Boa tarde, Pereira. BRML. Também nós fizemos uma análise lá, né, Pedro? BR Malls, ele tem aqui uma pequena pinça. Fechou com o martelo invertido, onde ele fez mínima aqui em 22,35. Hoje fez mínimo em 22,35. A expectativa é que ele venha fechar acima desse valor. Ele chegou até a fazer algo parecido com um pequeno moroboso, já devolveu tudo. De qualquer maneira, uma compra. Agora ficou complicado uma compra aqui. Tem uma figura de reversão. O papel está dentro do canal de deriva, onde ele bate no suporte do canal e depois tende a buscar o topo do canal na casa de 24,90. Uma compra agora com esse candle para baixo aqui assim fica um pouco mais complicada. Mas vamos botar aqui 23,07 compra, tem uma pequeno objetivo nos 23,50. Tem 1,85 de alta. Rompendo 23,50, vem para 24,40, 24,90. Qual foi o stop que a gente botou aqui, Pedro? A gente botou um stop técnico, um stop financeiro. Pedro? Engraçado, não tá com stop aqui não.
Bom, de qualquer maneira tem um stop aqui. Se a gente está falando aqui em 40 centavos, vou botar 20 centavos para baixo. 23,07, 22,90 é o stop. 23,07 compra. O primeiro objetivo é 23,50. Depois 24,40. O primeiro stop aqui é 22,90. Próximo papel. É financeiro? Stop financeiro. Próximo papel. Tem alguns papéis, né, que vai chegando perto do pregão, eles vão modificando. Já tinha olhado aqui alguns papéis, a gente pode ver esses papéis aí até como no caso de Coelce. Desfazer as figuras, principalmente porque agora no fechamento aqui, no próximo do fechamento, o mercado americano voltou a realizar. Mas quando a gente tem meia hora, a gente pode estar realizando e pode reverter nessa última meia hora para cima. De qualquer maneira, ficou feio aqui. Ele está com spinning top, né, digamos assim, 2 spinning tops seguidos. Esse de hoje, que ainda não fechou o pregão, mais característico do que o primeiro, mas mostra a perda da força da baixa. O papel testando a retração de 61,8 de Fibonacci. Se a gente pegar aqui o movimento inteiro, tá aqui, ele veio e testou a retração de 61,8, já está sobrevendido, revertendo em alta. Enfim, uma compra para esse papel. Isso aqui não, eu vou esperar uma figura de reversão. Aqui não tem figura de reversão por enquanto. Não acho que dá compra amanhã. Por quê? Porque tem algumas resistências importantes. Primeiro, não tem figura de reversão. Ele estava até formando uma figura de reversão, mas acabou que ele veio para baixo. Enfim, e não ficou legal. Ele já estava sinalizando uma melhora, né? Uma compra conservadora, se rompendo. Você lembra da operação macaquinho? Rompe a média de 8 para cima, compra. Rompe a média de 8 para baixo, vende. Se perder, perde pouco. Se ganhar, ganha muito. Então, uma compra conservadora para esse papel agora, só se romper 38, arredondando 38,20. Lembrando que logo em seguida tem a média das bandas de bordo, que é sempre uma resistência importante. Mas numa reversão dessa, a banda não vai estar sinalizando essa barreira que a gente está vendo aqui. Ele tende a virar para cima, né? Mas de qualquer maneira, enfim, não ficou tão bonito. Tem alguns pontos interessantes, mas compra aqui por isso que eu quero ver uma figura de reversão. Porque tem várias resistências aqui. Apesar de estocástico estar comprado, apesar, né, de ter já testado a retração de 61,8, trabalhando um pouquinho acima, né, já chegou no objetivo da banda inferior de Bollinger. Ele pode bater aqui, voltar a fazer o W do John, para depois voltar a subir. Então, muita cautela nesse papel aqui. Outro papelzinho, hipermarcas. Sinalizavam, até um determinado momento, sinalizavam uma melhora interessante. Ele fez máxima aqui nos 12,74. Hoje 12,73. Ufa, não fez uma pinça, mesmo porque pinça é topo ou fundo. Mas de qualquer maneira, uma compra agora para esse papel, só se ele romper 12,75. O primeiro objetivo é 13,10, depois 13,35. 12,44, stop para esse papel. Pegou aí, Pedro? Hipermarcas? 275, 309, 244. 2 para fora. 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 2 para fora
IP 3. 12,75 para 13,10. Stop 12,44. Spinning top em fundo não é figura de reversão. Spinning top não é figura de reversão. Spinning top é um passo antes da figura de reversão. Spinning top é uma figura de indecisão, que sinaliza a perda da força do movimento anterior. Ou seja, naquele momento ali, a gente estava falando de qual? Qual é o seu de hipermarket? Sei lá. Não, é Coelce, né? Coelce 5. Spinning top, tá aqui, não é figura de reversão. É figura de indecisão sinalizando a perda da força do movimento anterior. Ou seja, sinaliza a perda da força da queda. Uma coisa é ele perder força, frear, perde a força de baixo, perde o movimento de baixa. Outra coisa é ele reverter para cima. Ele pode perder a força da baixa e andar de lado. Por isso que eu quero ver uma figura de reversão aqui. Próximo papel. Cirela, Cire 3. Olha aqui. Spinning top. Fez um padrão de envolvimento, subiu. Mas na verdade o spinning top, o interessante para ele ter uma probabilidade maior de reversão, ele tem que ser a última figura. E se tiver, olha aqui, por exemplo, essa daqui, tá vendo? Ele foi, subiu aqui, ele fez aqui um spinning top, fez a última figura, perda da força da alta, caiu. Perda lá no topo. Até então isso aqui era um topo. Perda, olha só, caiu para depois voltar. Lá em cima, com gap, isso aqui poderia ter sido como foi de fato, mas poderia ter sido um gap de exaustão, que acabou vindo para baixo. Poderia ter sido uma estrela da noite, que não foi estrela da noite, mas de qualquer maneira veio para baixo. Veio para baixo, voltou a subir e depois foi lá embaixo. Onde, de qualquer maneira, se ela está chegando próximo, ela está num canal de deriva. Canal de deriva, chegando próximo da linha de tendência de baixa, chegando próximo com isso da possibilidade de romper essa linha de forma lateral. E para a gente tanto faz se ela rompe de forma lateral ou se ela rompe para cima, o importante é se livrar dessa linha de tendência de baixa. Já que estamos num canal, pequeno canal de deriva aqui, para a gente tanto faz se ela rompe para baixo ou se ela rompe para cima. Se ela vem para baixo, bate e volta, aí sim ela tem que romper para cima. Nesse caso aqui, como ela já está derivando, você não faz muita diferença. A questão é que o interessante seria romper a linha de tendência de baixa, romper essa resistência de Dow de 560 e romper, enfim, quando isso acontece, rompendo 1660, ela perde também a média de 8 e tem que perder a média de 21 também. Pereira, eu acho difícil você ter me visto indicar posicionamento só com spinning top. Isso aí você deve estar me confundindo com alguém. Porque eu sou super ortodoxo nas recomendações.
Eu não sou conservador, mas mais do que conservador, eu sou ortodoxo na análise técnica. Então, eu não me lembro de nunca ter feito isso. Se fiz errado. Não me lembro de ter feito isso, porque é uma coisa que eu não faço. Mas errar é humano. Se eu fiz isso, eu estava errado. Spinning top é uma figura de indefinição. Eu sempre ponho nas análises, quando eu escrevo as análises, eu digo spinning top, figura de indefinição. Aí eu complemento ou não, sinalizando perda da força do movimento anterior. De qualquer maneira, Cirela. Eu estive conversando com o nosso analista fundamentalista e o setor é um setor muito temperamental, significando com isso que é um setor que exagera um pouco nas suas movimentações. Então, para giro curto para esse papel, tá tranquilo. Montar posição de longo prazo é que tá um pouco mais complicado de recomendar. Mas para giro curto tá um pouco mais tranquilo. Mas mesmo assim, tem um monte de resistência aqui para romper. As três principais, linhas de tendência baixa, média das bandas de Bollinger e romper 16,60. Rompendo 16,60 está implícito que ele rompe a média de 8 períodos aqui. Beleza? E já na esteira de MR de Cirela, vamos para MRV E3. Que está bem melhor. Apesar de ter a linha de tendência baixa, apesar de ter a média das bandas de Bollinger, enquanto não romper essa dupla resistência, não é para se posicionar. Mas ele já começa, olha aqui, o W do John tá aqui. Banda superior, abriu dentro, abriu fora, abriu dentro, foi lá em cima, voltou a realizar, testou o fundo anterior, mas dentro da banda. Isso é um detalhe importantíssimo. Dentro da banda. E agora explode como um foguete. Ou seja, uma compra conservadora amanhã talvez seja só rompendo aqui, muito próximo já da retração, que na verdade aqui não tem essa figura, porque ele já devolveu mais de 100%. Então não cabe mais. Mas deixa eu botar aqui a resistência de 13,80. E eu vou botar uma resistência aqui, meio que aleatório, sem ser muito aleatório. Nessa faixa aqui de 13,20. Mostrando que ele tem que romper 13,20, linha de tendência de baixa. Ou seja, amanhã, próximo pregão, 13,20 é uma tripla resistência. Quando esse mercado abrir amanhã, essa linha que está aqui, já vem para cá, já vem muito próximo. Rompendo então 13,20, ele estará rompendo as três resistências. Resistência de Dow, linha de tendência de baixa e média das bandas de Bollinger. Então aqui, MRV, eu vou botar aqui com uma estrela. E vou botar aqui 13,20, só que eu vou ser o mais conservador. 13,25. $13,25. O primeiro objetivo nos 13,80 mesmo.
3,25 para 3,80, ou seja, 55 para cima e para baixo. $12,83. Stop em 12,83. E mais um papel que também, segundo o nosso analista fundamentalista, são os três papéis que ele acha que o setor estão mais interessantes: Cyrela, MRV e Exetec. Inclusive, Exetec a gente já postou uma análise no fórum. Aqui, esbarrei aqui, ele desligou. Então, Exetec 22,05 para ser conservador, Day Trade 22 de 50, 22 de 40 e primeiro objetivo nos 23 bola a bola. O stop desse papel 21,50, 21,55, 21,50, pronto. Próximo papel, alguém pediu um papel diferente aqui. Vamos lá. BPNM 4. Pastor, ficou feio esse negócio. Tem que sair desse papel. Papel no canal de deriva, né? 695 é a resistência. Suporte aqui em torno de 6,70, onde ele está testando agora. Hoje, né? É uma resistência forte, porque além de ter um suporte forte
Além de ter o suporte da média das bandas de Bollinger inferior, desculpa, a banda inferior de Bollinger, enfim, tem o suporte de Dow aqui. Agora, estocástico está vendido, as bandas estão abrindo, mostra que tem espaço para continuar caindo amanhã. Então, o primeiro stop desse papel foi quando ele entrou para dentro das bandas. Segundo stop, perdendo a média das bandas de Bollinger. Né? E quanto mais para baixo, menos interessante é o stop. E maior é o prejuízo. Então tem que ver. Uma venda de qualquer maneira seria só se fizer um fundo abaixo dos 6,62. Perdendo 6,62 seria uma venda para esse papel giro curto, com objetivo lá nos 6,50. TIMP estava feio hoje também. Esse papel amanhã é uma venda. E já que eu já faço a análise para uma venda amanhã. Mínima aqui 11,23. Deixa eu tirar aqui esse 11,23. Perdendo 11,23, que é a retração de 38,2. Se bem que não sei se ele vem para baixo não, viu? Só casco abrindo compra. Isso aqui não é um fundo duplo. Isso aqui é simplesmente um suporte. Mas perdendo 11,23, esse papel tem espaço para baixo. Só que não tem muito mais espaço. Ele pode vir até um pouco mais do que 11. Ele pode vir aqui, ó. 10,90. A máxima aqui foi 10,89, 10,90. Bom, perdendo 11,23, vem para 10,90. E o stop aqui é em 11,50. Arredondando 11,20 vende, 10,90, 30 centavos para baixo, 30 centavos para cima. Um giro curto. Não vejo uma grande queda para esse papel não. As resistências são essas. Média das bandas de Bollinger, 6,90, 6,80, depois 6,95, 7, 7,06 e 7,16. Esse papel tá
não é para estar comprado nesse papel, né? Ele já está chegando no nível de retração em 4,40 que não é mais para comprar. Existe a favor de uma alta, uma divergência de topo com o ponto negativo do estocástico estar vendido em vez de revertendo numa alta. Então essa sinalização quando ele está vendido é um detalhe que esse papel sofreu uma pancada forte, ele já está na direção para baixo, já desce com muito mais força. Então por enquanto papel neutro para ficar fora do papel. Se você está comprado, podia ter saído já um tempinho atrás, mas não foi. Se você está fora, fica fora. Se você está vendido, entra com stop curto. Primeiro stop da geração da venda 4,56. Segundo stop importante 4,70. Próximo papel. Dtex. Aqui Dtex é aquelas coisas, né? Mais cedo ele estava, antes da batida lá de fora, ele estava... Deixa eu ver como é que tá lá fora. Veio para baixo, melhorou um pouquinho, já fazendo nova mínima agora à tarde. Bom. Até que está fechando feio. Esse spin top aqui, perda da força do movimento de alta. Ou seja, não vou nem recomendar a compra. Quem está comprado mantém um stop curto. Stop curto seria 11,60. Quem está comprado mantém o stop curto. Caso contrário, eu poria uma nova compra agora só na máxima. Deixa eu ver uma coisa aqui. Se vale uma compra antes. Um day trade pelo menos. 11,80 para 12. Vale um day trade. Vale um day trade. 11,80, põe lá, Pedro. Day trade. Se você encomendar compra com o spinning top, o Pereira vai falar. Não estou recomendando compra por causa do spinning top. Ah, você está comentando. Não tem compra aqui por causa do spinning top. O papel não fechou ainda. O papel perdeu a força. Perdeu a compra. Estocástico abrindo compra aqui. E esse spinning top no caso é de queda, não é de alta. Ele está num movimento de alta, ele tem que fechar hoje. Se ele fechar melhor, uma compra conservadora está no 12 mesmo. Uma compra arriscada, agressiva, 11,80 com objetivo a 12. Stop é 11,60. Ou seja, 20 centavos para cima, 20 para baixo. O único ponto que eu acho interessante nisso aqui é que ele fez um Moroboso. E hoje é um dia muito mais de realização. Não diria nem uma correção técnica. Uma realização intraday, onde ele já teve lá embaixo. Já fez topo no 11,80, fez mínima nos 11,44. Recuperou, enfim. Mostrando que o papel tem chance de continuar subindo. Independente desse candle aqui. Rompendo 11,80 por quê? Porque ele rompe uma resistência. Com objetivo nos 12. Compra conservadora rompendo 12. Mesmo assim, olha, ele teve uma retração pequena. Isso aqui é uma bandeira bem da esquisita. Isso significa que ele tem um potencial de alta, de valorização.
Aqui 12,02. Objetivo a 13,60. Mas existe uma resistência intermediária em 12,65. Então anota aí, Pedro. 11,80, 12,02, 12,65 e depois 13,65. Primeiro stop 12,44. Aliás, o stop 12,44. Deixa eu ver aqui essa Eco Rodovias como é que tá. Devolveu tudo Eco Rodovias. Vamos pular. Energias Brasil tinha aqui um canalzinho de deriva. Agora eu não entendi por que ele tem objetivo aqui nos 12,65. Ah, mas isso aqui, independente do que a gente está pensando, ele veio aqui embaixo. Então não há objetivo nenhum. Ele foi lá embaixo, voltou e agora está traçando outra vez a trajetória baixista. De qualquer maneira tem um Harami aqui. Uma compra agressiva para amanhã seria rompendo 13. Anota aí, Pedro. 13,25. Com objetivo a 13,45. Dá um e-mail de alta e depois 13,80. O stop se perder 13. Ponto negativo, estocástico vendido lá nos 37%, mostrando que tem espaço para realizar mais. Pegar um papelzinho aqui em Ambev, que seria uma possível venda. Vamos ver como é que ele está fechando. A Ambev tem essa cunha aqui que tem um objetivo aqui em cima no 84 e pouco. Ele subiu 1, 2, 3, 4, 5 pregões. Realizou, tem que ver como é que ele fecha aqui, se ele fecha ou não com padrão de envolvimento, se ele fecha ou não com enforcado. Tem que ver como é que ele vai fechar aqui e aí amanhã a gente volta nele. De qualquer maneira, se ele fechar exatamente como ele está agora, é uma pequena tempestade. E aí ele pode vir mais para baixo. Mas aí também, por outro lado, tem um suporte forte aqui entre 76,10 e 76,50, que é a média da banda de Bollinger e a média móvel em azul. E lá fora continuam batendo no mercado, o S&P principalmente realizando, o Nasdaq parou de cair. Deixa eu ver aqui o Nasdaq. Nasdaq querendo melhorar, mas estão batendo no S&P. Então Ambev é um papelzinho para a gente ver amanhã. Vamos acompanhar aqui o fechamento de Petro e Vale. Vale fechou 41,20, 41,10. Você vai fechar aqui testando a retração de 61,8 de Fibonacci. Petrobras fechou 21,45, 21,43. Você vai fechar aqui testando a retração também de 61,8 de Fibonacci. O OGX que não quer mais cair, né? O OGX já caiu muito,
Mas de qualquer maneira, leilão de OGX fechou a 13. O papel fechou a 13,96, 13,97. Vai fechar com esse spinning top aqui. Deixa eu ver Banco do Brasil como é que ficou. Nós fomos topados em Banco do Brasil. Nos 24,20. E um papelzinho que hoje se comportou muito bem foi Cielo. Ah lá. O objetivo que a gente pôs foi a média das bandas de Bollinger. Pedro, mão fraca, né? Resolveu sair antes. Tô brincando, Pedro. Compensou aqui o Banco do Brasil, né? A gente perdeu o Banco do Brasil, recuperou aqui no Cielo. Papelzinho também que eu acho interessante ficar de olho. BVMF fechando aqui com o Harami também. Estocástico querendo abrir compra, apesar dele estar começando a querer formar uma flâmulazinha. Aqui ele fecha com uma figura de reversão autista pelo gráfico japonês. Deixa eu ver aqui. QTL4 para finalizar. QTL3 para finalizar. Acabou devolvendo mais do que a gente gostaria. Ele estava aqui formando uma linha penetrante de alta e já devolveu tudo. Vamos ver como é que ele fecha aí. Mas perdeu um pouquinho de interesse esse papel. Então é isso, gente. 5 horas 3 minutos. Vamos nos despedindo aqui. Tenham todos uma boa noite. Amanhã às 9 da manhã voltamos com o nosso call de abertura. Obrigado a todos e fiquem com Deus.